50. Para quem não trouxe Bíblia, para quem não trouxe Bíblia, já está sendo projetado aqui e diz assim: depois Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Ao chegar próximo da porta da torre para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento, ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: toma tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Então o jovem que transportava suas armas o atravessou com a sua espada, e ele morreu. Quando os israelitas observaram que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para a sua habitação. E assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado ao seu pai, assassinando os seus 70 irmãos. Amém? Amém. Fecha teus olhos e vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por essa noite. Muito obrigada, Deus, por esse culto, nosso segundo culto do domingo. Muito obrigada porque eu creio que não diferente do primeiro, o Senhor haverá de manifestar a sua glória. O Senhor haverá de falar com cada um. E que nosso coração, a nossa mente estejam cativos a Ti, para entendermos as verdades do alto. Portanto, Espírito Santo de Deus, nós queremos dizer que a casa é sua. Nós te damos liberdade para pairar neste lugar. Só o Senhor pode nos convencer. Só o Senhor pode trazer entendimento. Há áreas da nossa vida que não poderíamos, humanamente falando, entender. Nós contamos com o teu auxílio, Espírito Santo. Eu apresento, ó Deus, essa igreja, a hora reunida. Eu apresento a minha vida para ser um instrumento teu uma vez mais. Não por capacidade, não por habilidade, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Usa-me, Senhor, conforme lhe apraz. Assim eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, por favor. Eu queria fazer um pedido todo especial. Na verdade, 2 pedidos. Eu queria que nós pudéssemos não nos distrairmos, não nos dispersarmos, tá bom? É uma hora que a gente vai, esse culto, de forma especial, esse tema, ele vai demandar de nós um pouco mais de atenção, porque vem um histórico por trás. Então é necessário que a gente fique muito firmado naquilo que está sendo falado. Então agora é a hora de você que está pegando o celular, é a hora de você conversar, é a hora de você não conversar, quer dizer, é a hora de você não conversar, é a hora de você não estar levantando para ir tomar água, tá bom? Me ajudem a ministrar para a vida de vocês aquilo que o Senhor me deu como palavra, amém? Amém. Antes da gente entrar de fato nesse momento, nesse texto que nós acabamos de ler, eu preciso fazer com vocês um pano de fundo, né? Quem esteve aqui no último domingo passado, levanta a mão. Mais ou menos a metade. Levanta a mão quem não esteve, por favor. É isso. Nós estamos mais ou menos, a metade já está voltando do domingo passado e a outra não. Nós pregamos, né, no último domingo, essa frase, no meu turno não, ela foi uma frase que a gente foi utilizando, eu utilizei bastante durante a palavra, né? E terminou virando um jargão, porque alguns dias eu ainda escutava os irmãos falando: no meu turno não, pastor, no meu turno não. E aí meu esposo falou: tem que ser no prega, novamente, né? Não no mesmo texto, mas baseado nesse, no meu turno não, o que representa, né? E aí eu fui pedindo ao Senhor instruções, e eu creio que Deus vai abrir o entendimento de muitos aqui, todos, em nome de Jesus. O livro de Juízes, ele é um livro que, se você for começar a ler, você vai observar que ele tem histórias
de muitos altos e baixos do povo de Deus, né? A gente vai observar, Deus levanta nesse tempo aqueles que governariam o seu povo Israel, que são os juízes, né? Homens e mulheres que o Senhor levantou. Nós vamos lembrar, por exemplo, de Débora, né? Da juíza Débora. E depois de Débora, no tempo de Débora, na verdade, o povo israelita, ele viveu 40 anos de paz. Todos os juízes que se levantaram, que Deus os levantou, o povo viveu épocas de muita paz, de plena paz. Só que interessante, todas as vezes em que o juiz morria, o povo começava a se distanciar de Deus. Então o povo começava agora a erguer novos altares, a adorar novos ídolos, e aquilo tudo trazia sobre a mão do povo de Deus, trazia a mão forte sobre o povo de Deus. E depois de Débora, Deus vai levantar num tempo muito difícil, que foi a época em que os israelitas estavam vivendo, que era a opressão dos midianitas. Os midianitas, eles saqueavam toda a colheita e todo o animal que os israelitas plantavam e cultivavam. Então, eles estavam vivendo uma época que tudo que eles plantavam, os midianitas, então, eles devastavam. A Bíblia vai dizer que eles não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Por causa de Midian, Israel foi reduzida a tamanha miséria, que os israelitas começaram a fazer aquilo que todo mundo faz quando a dificuldade bate a porta. Começam a clamar a Deus. Então o povo começou a clamar ao Senhor, começou a pedir a Deus que Deus viesse com um socorro, porque eles não conseguiam. Mas imagina você plantar e antes de você colher, alguém chegar e roubar a sua colheita. Aquilo que seria a sua perspectiva de lucro, aquilo que seria o alimento para a sua casa, alguém vir e saquear. Essa era a realidade que os israelitas estavam vivendo nesse tempo. Só que aí agora, Deus levanta um homem improvável, um homem inclusive, que não se enxergava capaz de liderar nada que dirá uma nação. Um homem chamado Gideão. Quando Deus chama Gideão, quando Deus manda um anjo aparecer para Gideão, é interessante porque a saudação principal que o anjo faz para Gideão é: Gideão, homem valente. Na hora Gideão fica imaginando e olhando para trás, falando: quem? Valente? Eu? Porque Gideão estava inclusive se escondendo. Ele estava malhando trigo num tanque de prensar uva. Por quê? Porque os midianitas estavam roubando nessa época. Mas aí o Senhor vai falar para Gideão: Gideão, vai na tua força. Mas não é porque Gideão tinha força para ir a lugar nenhum. Na verdade, nenhum de nós temos força e poder para ir a lugar nenhum, se não for pela presença de Deus. E Deus vai dizer: vai, Gideão, porque eu irei com você. O que habilita você a ir a lugares onde humanamente falando você não iria, o que habilita você a que portas sejam abertas onde humanamente não seriam abertas, é a presença de Deus sobre a sua vida. E aí quando Gideão, então, ele aceita essa condição, embora peça ao Senhor vários sinais, Deus vai levantar Gideão, e Gideão vai viver muitas experiências com Deus. Por exemplo, Deus fala assim: olha, você vai ter que batalhar contra os midianitas. Só que nós estamos falando de um exército que só de camelos, eles tinham tantos camelos que não se podia contar. A Bíblia vai comparar que a quantidade de camelos que os midianitas tinham era como a areia do mar, ou seja, a areia da praia, ninguém pode contar. Imagina, se eles tinham só de camelo uma quantidade dessa numerosa, imagina de homens. Então esse era o exército que Gideão teria que ir contra. Só que Gideão ainda começa mais ou menos bem. Embora ele não tivesse um recurso, tantos recursos, no primeiro momento ele tinha 32 mil homens com ele. Um exército de 32 mil homens, ok, era um exército que talvez estivesse aquém do exército dos midianitas, mas era um bom número. Mas Deus gosta de brincar conosco. Deus gosta de, muitas vezes, quando nós podemos atribuir através de algum recurso a nossa vitória, Ele gosta de nos reduzir,
um recurso a nada, para que a gente possa compreender que somente foi por conta da mão dele. Porque Deus fala para ele, se eu mandar Gideão com 32 mil homens, pode ser que eles venham a atribuir a vitória ao número do exército que eles tinham. Eu vou dificultar um pouco, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, porque nós temos uma tendência natural a pegarmos os recursos e atribuirmos ao recurso, atribuirmos ao conhecimento, atribuirmos à pessoa que nos ajudou a ela, quando na verdade é a misericórdia de Deus. E aí Deus fala, peraí, faz o seguinte, Gideão, você está com 32 mil homens, vamos passar por uma prova? Você vai perguntar para esses 32 mil homens assim, quem está com medo? Aqueles que disserem que estão com medo, libera eles para suas casas, ok? Ok. Na hora Gideão faz essa pergunta. Quem está com medo? Somente 10 mil homens. Eu estou com medo. E Gideão teve que liberar para as suas casas 10 mil homens. Mas ainda estava com 22 mil homens com ele. Mas Deus ainda achou muito. E Deus fala assim, Gideão, 22 mil homens ainda é um número que vocês vão ter, quem sabe, atribuir a vitória a esse número de homens que você tem. Faz o seguinte, você vai levar esses 22 mil homens para tomar água no riacho. E vai ser assim, os homens que se ajoelharem e tomarem a água como um cachorro toma, ou seja, lambendo, você vai dispensá-los. Aqueles que tomarem a água, pegando a água pela mão e trazendo a sua boca, serão aqueles que você vai deixar com você. Sabe o que acontece? Quantos homens pegaram a água e levaram a sua boca? Somente 300. Então 21.700 homens foram dispensados. Agora Gideão está com um exército infinitamente inferior ao tamanho do seu inimigo. Não sabia Gideão que quando nós estamos batalhando as batalhas de Deus, quem batalha por nós, quem peleja por nós, é um general que nunca perdeu. Aleluia. Então Gideão, ele começa a ter muitas experiências com Deus, ele começa a conquistar, a ter muitas vitórias. A Bíblia diz que no tempo de Gideão, o povo viveu 40 anos de paz, de harmonia. E aí o povo, observando que Gideão se dava muito bem, estava saindo muito bem no seu governo, faz uma proposta para Gideão e diz assim, Gideão, reina sobre nós, tu, o teu filho e o teu neto, porque tu nos tiraste das mãos de Midian. Gideão não aceitou essa proposta, ele vai dizer, não serei eu quem governará sobre vocês, tampouco meu filho, porque é Deus quem reinará sobre as vidas de vocês. Gideão estava dizendo, para que vocês estão preocupados? Se eu vou deixar um sucessor quando eu morrer, para liderar vocês, para governar vocês, vocês não precisam de outro líder, vocês não precisam de outro rei, vocês não precisam de outro juiz, vocês já têm amor, e isso é suficiente para vocês. Glória a Deus. Então Gideão não aceita a proposta, para não sairá de mim quem vai liderar vocês. Vocês já têm um Senhor que vai estar pelejando por vocês. E aí então, a Bíblia diz que durante esses 40 anos, agora Gideão falece, já avançado em dias, uma morte tranquila, e ele deixa como descendentes 70 filhos. Gideão tinha 70 filhos. Mas aí acontece o seguinte, logo que Gideão morre, Israel volta a se prostituir, oferecendo louvor e adoração aos Baalins. Preste atenção numa coisa. Quando Deus aparece para Gideão e fala, Gideão, eu estou levantando você para governar, o primeiro grande desafio que Gideão teve que fazer foi destruir um altar que tinha sido erguido para Baal. A primeira coisa que ele teve que fazer, Deus falou assim, para eu reinar sobre vocês, eu preciso ser único, porque eu não divido ninguém. E aí Deus manda Gideão destruir o altar que eles tinham erguido para Baal.
sabia que o povo estava adorando a Baal. E aí, quando Gideão morre, observe uma coisa. A primeira coisa que o povo faz, depois que Gideão morre, é reerguer o altar de Baal. Como o povo se corrompe facilmente. Então eles já começaram fazendo o quê? Quebrando um princípio que Deus tinha estabelecido. Deus falou: destrói o altar, só vai ter um altar que é para mim. O povo então começa agora, vamos reerguer o altar. E Deus começou a fazer. Sabe qual é o problema? É que tem gente que está querendo reconstruir coisas que Deus já mandou destruir. Tem gente que está insistindo em coisas que Deus já falou que não era. Se Ele mandou destruir, para que você está inventando e reconstruir? Aleluia. E outra, princípio é para ser honrado, obedecido, não é para ser quebrado. Se Deus estabelece princípio, no mínimo que nós precisamos fazer é perpetuar os princípios de Deus. E eles quebraram o princípio. Se Deus disse que não era para ter altar, por que eles inventam de reerguer o altar? Então eles já quebram o princípio da idolatria. E aí, quando eles quebram esse princípio, uma outra coisa acontece mais séria ainda. Um dos filhos de Gideão, que era filho de uma das concubinas dele, que morava em Siquém, Abimeleque. Abimeleque agora começa a se levantar e ele pensa: eu aqui vou ser o próximo líder. Eu vou me auto-intitular. Então ele chega para o povo de Siquém e ele começa a falar assim, uma pergunta no mínimo capciosa. Gente, vocês preferem ter 70 pessoas mandando em vocês, 70 pessoas liderando vocês, ou vocês preferem apenas uma pessoa? Alguém que seja carne da minha carne, carne da carne de vocês, osso dos ossos de vocês? Então, quando ele faz essa pergunta, o povo entende que é melhor ter um do que 70, porque uma pessoa só liderando seria melhor. E aí o povo começa a falar assim: não, nós queremos uma pessoa só, então nós vamos se constituir sobre governo sobre nós. Então eles, além de constituir Abimeleque, filho de Gideão, lembram do que Gideão tinha falado: não veio de mim, nem dos meus filhos, nem dos meus netos o governo. Então Abimeleque quebra um segundo princípio, que é o princípio da autoridade. Qualquer semelhança de Abimeleque com o diabo não é mera coincidência, porque ele se rebela. E aí Abimeleque faz o seguinte: ele recebe daquele povo de Siquém 70 ciclos de prata. E ele vai fazer o quê? Ele pega um bem que não era dele e vai agora corromper um grupo de homens, 70 homens. A Bíblia vai falar que esses homens eram mercenários e ociosos, gente que não tinha o que fazer. Então ele fala para esse povo assim: vocês querem ser os meus seguidores? Eu vou ser o próximo líder de Israel. Então eu estou querendo formar discípulos aqui. Os homens estavam sem nada para fazer e eram mercenários, aceitaram a proposta de cara. Então Abimeleque agora começa a reinar sobre Israel por 3 anos. Quando Abimeleque está reinando em Israel por 3 anos, ele começa então a ter estratégias que são extremamente diabólicas. E você vai entender um pouquinho mais na frente o que tem a ver essa palavra com a sua vida. O que tem a ver Abimeleque? Você vai reconhecer algumas atitudes de Abimeleque com algumas atitudes que, quem sabe, de alguém muito próximo a você, se não você. As estratégias foram: ele se coloca como um governante, persuadindo uma cidade. Ele depois corrompe um grupo, pagando por um dinheiro que não era dele. E depois disso, ele acha pouco e ele vem obstinado a destruir. O diabo veio para roubar, matar, destruir. Depois de 3 anos de governo de Abimeleque, a Bíblia diz que o Senhor plantou discórdia entre os líderes de Siquém e Abimeleque. Levanta-se agora um homem chamado Gaal, e Gaal fala: pera, não está bom do jeito que está. Nós estamos nos submetendo ao governo de Abimeleque. Só que aí chegam os ouvidos de Abimeleque:
está se voltando contra você, Abimeleque, contra o seu governo. O que Abimeleque faz? Não vou deixar isso parado. Ele faz uma emboscada e ele consegue exterminar quase que uma cidade inteira. Depois que ele consegue exterminar quase que uma cidade inteira, por que quase uma cidade inteira? Porque aproximadamente 1.000 pessoas, entre elas homens e mulheres, se refugiaram em uma torre, a torre de Siquém. Então, quando Abimeleque soube que havia uma torre fortificada, uma torre, 1.000 pessoas, ele falou assim para os seus seguidores: olha o que eu faço. Pegou troncos de árvores com um machado e falou assim: façam igual a mim. E aí aqueles 70 homens pegaram galhos, pegaram troncos, e ele falou assim: agora vamos arrodear toda a torre, vamos colocar madeira e vamos atear fogo. E Abimeleque mata, carbonizado, 1.000 pessoas dentro de uma torre. E aí, depois que ele matou essas 1.000 pessoas dentro da torre, sabe o que ele faz? Ele agora passa por Siquém. Não bastava ele só destruir a cidade. Ele começa agora a jogar sal na cidade inteira. E aí o Senhor começou a me dizer: eu falei, Deus, por que essa história do sal? Não, ele já tinha destruído, né? Ele já tinha dizimado uma cidade. Ele já tinha conseguido conquistar indevidamente a cidade. Por que ele ainda inventou de colocar sal? E Deus começou a ministrar no meu coração, Luciana. Porque o inimigo, ele não quer só destruir essa geração, mas ele quer tornar estéril as próximas gerações. O sal representa a esterilidade. Aonde ele jogou sal, nenhuma planta mais ia crescer, nenhuma árvore ia dar mais frutos. E o diabo, ele faz exatamente isso. Ele marca pessoas para que não só a pessoa seja marcada, mas as gerações próximas possam também ser marcadas, estéreis, não gerem frutos, porque gerando frutos pode ser um exército que se volta contra ele. O diabo é especialista em marcar pessoas e perpetuar a sua marca, a sua tatuagem para próximas gerações. Nós que trabalhamos aqui com um gabinete de libertação, não é incomum, entenda. Ele não é criativo. E ele sabe, ele usa as mesmas estratégias sempre. Eu atendo só mulheres. E eu não estou cansada de quando eu atendo um caso de mulher, que hoje é uma adulta, mas que um dia foi uma criança, que passou por um processo de abuso. Quando eu faço a pergunta assim, eu falo, tá bom, ela conta a história daquela situação do abuso. E eu falo, filha, qual é a segunda situação que você passou de abuso? Como assim? Teve algum outro caso de abuso que você passou depois dessa situação, você criança? Teve. E ela fica meio que sem entender porque a pergunta é simples. Porque o diabo já marcou aquela criança. E quando ele marcou aquela criança, é mais ou menos, sabe, as facções têm muito isso, sinais, né? Eles têm as marcas deles que eles se reconhecem, né? Tem muito isso nas comunidades. Então é mais ou menos assim, entenda. Existem demônios territoriais e demônios que são para determinadas áreas. Porque você acha normal. Quem viu um vídeo que estão postando aí de uma mulher, uma mãe que pegou o pai abusando da criança de 8 anos? Vocês viram? Meu Deus. Eu ontem vi esse vídeo e eu fiquei horrorizada, enojada. Eu fiquei pedindo, Deus, me tira isso da cabeça, porque eu fiquei por horas assim pensando nisso. Então é o seguinte, não venha me dizer que além de um distúrbio, um mau caratismo, mas existe também uma sugestão diabólica sobre um homem que se dispara de uma criança fazer um ato horrível desse, não é verdade? Então é o seguinte, essa criança ela é marcada no reino espiritual. E quando ela é marcada no reino espiritual, acontece o seguinte, ela é marcada e aquele homem, muito possivelmente, não posso confirmar, mas muito possivelmente também deve ter passado por abuso. Muito possivelmente. Um pedófilo, geralmente, ele foi um dia abusado.
Assim como no caso de homossexualismo. Pasmem, muito possivelmente, 99% dos casos que a gente pega foram passados por abuso. Então o que acontece? Aquela criança, ela está com uma marca, e a marca é, ela foi abusada. Ela chega em um outro ambiente totalmente diferente, e quando ela chega em um outro ambiente, alguém se comunica, ou seja, um outro pedófilo está ali, e comunica-se com o demônio que marcou ela e fala, pode ir nela, ela já foi marcada por nós. E ela passa por um segundo, por um terceiro abuso. Vocês estão entendendo até aí? São marcas que vão se perpetuando. Então, a mesma coisa, uma pessoa que tem um caso de suicídio na família, pode investigar se não se suicidou, tem gente pensando em suicídio naquela família. É o diabo marcando o território, como ele está jogando sal, para que as próximas gerações possam não perpetuar a graça e a libertação que o Senhor tem. Vocês estão entendendo até aqui? Amém? Então foi o que Abimeleque fez. Não basta só eu dizimar uma cidade. Eu tenho que impedir essa cidade ressurgir. Eu tenho que impedir aquela pessoa que eu marquei ficar tão aprisionado a mim que não consiga mais gerar frutos, que não consiga mais viver uma liberdade de vida. Abimeleque, depois que mata a cidade de Siquém, ele vai agora rumo a uma outra cidade. Que cidade? Que foi o texto que nós acabamos de ler. A cidade de Tebes. Mas a gente vai ver que Abimeleque carrega nas suas costas muitas experiências diabólicas. Ele carrega nas suas costas a rebeldia, por ele se colocar acima de uma autoridade que ele não tinha sido constituído. Ele quebra um princípio, ele age como pecado da idolatria. Ele tem nas mãos dele derramamento de sangue. Como assim? Quando Abimeleque, ele está antes de começar o reinado, ele manda matar os seus 70 irmãos. Porque ele não queria dividir a liderança dele com ninguém. Então, ele manda matar 70 irmãos. Só que o filho caçula de Gideão, Jotão, consegue escapar. Então, Abimeleque ainda consegue ser um assassino dos próprios irmãos. Ele traz também com ele corrupção, porque ele vai extorquir, comprando aqueles homens mercenários e ociosos com o dinheiro que não era dele. E aí, depois que ele dizima essa cidade, ele agora está pronto para ir para outra cidade, que é a cidade de Tebes. Quando ele vai agora para essa outra cidade, o que o povo agora vai fazer? Ouviram falar que Abimeleque tinha acabado de passar na cidade. Então a notícia chega na cidade de Tebes. Quando chega a notícia, todo o povo agora vai se refugiar em um outro lugar. Havia no centro de Tebes uma torre. Eu queria chamar o pessoal do louvor devagarinho para vir aqui, por favor. E essa torre, ela é chamada como, na versão da King James, é torre fortificada. Mas a maioria das versões chamam de torre forte. Preste atenção, Abimeleque está indo agora rumo a uma outra cidade para fazer a mesma coisa. Que coisa? Dizimar tudo. E aí quando o pessoal, os habitantes de Tebes, os líderes, ficam sabendo, o que eles vão fazer? Vamos nos esconder na torre. Abimeleque agora pensa o seguinte, eu imagino. Para mim vai ser muito mais fácil. Ao invés de eu ter que bater, batalhar, matar, dizimar, eles já estão todos concentrados num lugar só. Então, para eles, já era 50% de chance dele ter êxito naquilo que eles consideravam. Agora eu vou atear fogo neles. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em Siquém. Deixa eu falar uma coisa. O inimigo, ele vai usar sempre as mesmas estratégias. Ele não é criativo. Quando ele está obstinado a destruir uma vida, a marcar uma vida, ele vai usar as mesmas ferramentas. A diferença é que quando ele chega em Tebes, havia alguém que estava à frente do seu tempo. Quando aquele povo vai para dentro daquela torre forte, ou torre fortificada, e o Senhor
começou a ministrar no meu coração duas verdades que eu queria trazer e compartilhar com vocês nessa noite. A Bíblia faz questão de falar, e havia no centro da cidade de Tebes uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade. Em Provérbios 18:10 diz assim: o nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Então não era mais qualquer torre que iria ser abalada, era uma torre forte, cujo nome também é um dos nomes de Deus. E o primeiro passo que eu queria compartilhar com você é: se você está diante de uma situação que o inimigo está batendo, mas não está com pena, está tentando destruir, busque refúgio em Deus e procure abrigar-se nele. Vá para um lugar de refúgio, nele você estará seguro. E a torre forte, ela vai representar para nós o tempo que a gente começa a andar com Deus. Aleluia. A torre forte está o perigo iminente, a casa está caindo, as coisas estão acontecendo, é quando a gente se converte, é quando a gente busca Deus. A torre forte representa um momento em que a gente percebe que a gente humanamente não vai mais conseguir dar conta de como a nossa vida está. É quando você olha para os lados e você não vê perspectiva. E você entende o seguinte: só há um lugar para eu me refugiar, só há um lugar para eu me abrigar, é nas asas do Todo-Poderoso. E nele eu posso buscar refúgio. E a Bíblia vai dizer: nele eu posso permanecer seguro. Mas pensa, presta atenção numa coisa: a Bíblia vai dizer que não foi o fato daquele povo estar dentro da torre forte que fez o inimigo parar. Não assustou Abimeleque o fato do povo estar na torre. Olha o segredo espiritual aqui. Às vezes nós estamos caminhando com Deus e até estamos no posicionamento com Deus. Estamos orando ao Senhor, estamos indo para o culto, estamos indo para as células, estamos jejuando, estamos lendo a palavra, estamos crescendo em Deus. Isso de fato representa um primeiro e grande passo importantíssimo. Mas observa que o inimigo, ele não parou quando eles estavam dentro da torre forte, sim ou não? Ele continuou obstinado a destruir. Não bastava só ele estar dentro da torre. E aí o Senhor começou a ministrar a parte B do versículo, o que vai dizer o seguinte: onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os líderes da cidade, tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Bingo, o Senhor falou: filha, diga a eles que não basta só estar na minha casa, eles precisam fechar a porta do pecado, eles precisam fechar a porta que está dando acesso ao inimigo entrar. Não basta apenas estar no culto, não basta apenas estar na casa de Deus, você precisa fechar a brecha. Você precisa entender qual é a área que eu estou abrindo, onde a Abimeleque tem acesso. Porque não adianta, meu irmão, eu vou falar a mesma coisa que eu falei hoje aqui no culto. Não adianta você estar aqui no domingo, acabar o culto daqui a pouco, e você para desopilar para sua casa e vai assistir um filme pornográfico. Não adianta. Se você não fechar a porta e a brecha da pornografia, você está com a porta aberta. Não adianta você cantar louvores aqui, entoar louvores a Deus, e a sua boca na segunda-feira for mais suja do que o esgoto. Não adianta você estar abrigado na torre forte. Quando eu quero falar de casa de Deus, da presença de Deus, mas quando você sai, você está com conversa dupla com alguém no WhatsApp. Não adianta. Porque a Bíblia vai falar que Abimeleque, tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço. Abimeleque aproximou-se da torre e a atacou. Versículo 52. Ao chegar próximo da
casa agora. Era uma armadilha que tinha sido montada. E quando a gente sai desse lugar, a gente sai discutindo, daí porque ele fala, nunca mais tinha brigado daquele jeito. Foi uma coisa assim, diabólica, uma armação. E a gente foi discutindo no carro, e eu estava muito chateada. E aí eu lembro que a gente foi pegar as crianças na escola. Quando elas entraram no carro, eu parei de falar. E eu estava muito chateada, mas muito abusada. E quando a gente estava saindo, pegou as meninas, eu falei assim, vamos parar na padaria. E aí a gente parou nessa padaria aqui, da Rua Santo Antônio. Quando parou, as meninas desceram do carro. Deixa a gente ir comprar o pão do vá. Foi a minha sair do carro e comecei tudo de novo. Aí teve uma hora que eu falei assim para o meu marido. Ele estava aqui, né, do lado do motorista. Eu falei assim, eu vou parar de falar agora. Só estou registrando que eu não gostei. Mas em respeito ao momento que tu está passando, eu vou parar de falar agora. Aí ele, que bom. Na verdade, eu não estava parando por causa dele. Eu não estava parando por causa de mim. Que minha vontade era ir até o final e falar mais coisas. Mas enquanto eu estava discutindo nessa hora, eu falando, ele estava do meu lado direito, mas tinha alguém do meu lado esquerdo. E falou assim, mas nesse ouvido, não deis lugar ao diabo. Na hora, meu pai dizendo, não deis lugar ao diabo, eu não vou obedecer não, pai. Na hora eu parei. Eu falei assim para ele, estou parando para em respeito. Não é nada, porque Deus quer falar comigo. Eu não queria dar o braço a torcer, ele fiquei chegando assim, aqui no lugar foi ele, ele falou, eu não sabia. Aí eu parei na hora, e eu parei, acabou assim, eu já entendi. Eu já entendi que se eu continuar não vai prestar. Isso não vai dar certo. Então a gente precisa entender que áreas. Nós precisamos todos os dias, meus irmãos, decidir fechar as portas. Decidir ser uma mulher e um homem cheio da presença ao ponto de reconhecer quando você está dando acesso ao diabo. Não basta só você estar na igreja. Repito mais uma vez. Abimeleque não parou enquanto o povo estava dentro da torre forte. Abimeleque só parou porque alguém estava em vantagem. Quem estava em vantagem? Solta para mim aqui, no versículo 53. Uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. Sabe o que aconteceu? Abimeleque estava lá, chegou na porta e falou, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez em Siquém, o quê? Vamos arrodear, vamos colocar madeira e vamos atear fogo. Deu certo a última, deu certo, mas agora é diferente. Agora tem alguém em plantão, agora tem uma mulher posicionada e dizendo, no meu turno, não, Abimeleque. Você mexeu em Siquém, você comprou a terra, mas agora tem alguém que vai. Tem alguém que está com a visão agora de porque aquela mulher estava no lugar onde ela estava encontrada. Ela estava no lugar alto. Então é o diabo entender o seguinte: peraí, eu estava em vantagem até aqui. Eu não contava que alguém prevenido, que alguém cheio do Espírito, que alguém ousado do Espírito viesse cara a cara comigo e viesse debater comigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de fora. Essa mulher estava agora posicionada para ele. E o que ela faz? Uma mulher comum, uma mulher como eu e você, que representa um homem ou uma mulher comum. Não sabemos nem o nome dela. Não sabemos nem de que tribo ela é, de que família ela é. Mas ela estava adiantada. Ela sabia que havia um inimigo vindo para destruir. Mas ela simplesmente se antecipou. Ela simplesmente agora estava com a estratégia certa. Você precisa conhecer, meu irmão, a estratégia do inimigo para não cair nas mesmas esfarrelas dele. Olha, se você já sabe que você cai com uma conversa com uma pessoa, cai a primeira vez, ok. A segunda para frente é polícia. Amém? Amém.
primeira é inexperiência. A primeira, você foi pego desprevenido. Mas você cair nas mesmas coisas todas as vezes, você já sabe o fim da história, já é burrice. Então você precisa conhecer que a estratégia do diabo, ele não é criativo. Ele vai repetir as mesmas situações, as mesmas pessoas ele vai usar, ou pessoas diferentes com o mesmo tipo de cronograma para fazer você cair. E cabe a quem? A nós estarmos na nossa torre de vigia dizendo assim: se você vir, não vai prestar. Essa mulher agora pega uma pedra de moinho, a Bíblia diz, e lá de cima da torre forte ela lança a pedra. Bate aonde a pedra? Na cabeça, racha o crânio. Ele teve o quê? O traumatismo craniano. Deus nem deixa ele morrer de primeira. Lindo. Sabe por quê? Eu fico imaginando, né? Ele caiu e ele conseguiu ver quem tinha lançado a pedra. Olha o versículo de 54. No mesmo momento, ele chamou o seu escudeiro e ordenou: toma a tua espada e mata-me, para que não se divulgue que uma mulher conseguiu me abater. Estava ali, ó. Rapaz, eu matei os 70 irmãos, não deu em nada, consegui. Dizimei uma cidade inteira e consegui. Mas uma mulher que estava posicionada, antecipada, prevenida, me destruiu. Glória! Aleluia! Quem é a representação dessa mulher? Eu e você nessa noite. Amém! Deus está me dando ferramentas. Deus está conduzindo você, igreja, para que você possa destruir. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as fortalezas do diabo. Você e Deus na sua maioria. Você já tem o poder e a autoridade que já foi confiado no céu. Pega a pedra, joga a pedra. Ele se preocupou tanto que essa história não viesse representar aquele que não seu escudeiro. Mata-me, porque vai ser muita humilhação contarem que Abimeleque, o destruidor, o assassino, tenha sido abatido por uma mulher. Isso foi há 1000 anos antes de Cristo. Abimeleque, 3000 anos depois, eu estou contando essa história para a igreja do Senhor. Você foi abatido por uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada. Vamos destruir as artimanhas do inimigo, irmão. Mas é necessário fechar a porta. Quando eles sobem ao terraço, eles estão com a porta fechada. Porta aberta coloca você no lugar de vulnerabilidade. Porta aberta coloca você no lugar de humilhação. Tem muito crente sendo humilhado, sendo exposto, porque deixou a porta aberta. Todas as vezes, antes de Deus te expor, Ele vai tentar consertar. Todas as vezes que um homem ou uma mulher de Deus foram expostos, Deus enviou um profeta antes. Deus enviou um profeta antes para dizer: este que te digo, o Senhor está mandando você consertar essa área. Se não consertar, a exposição vai te levar à vergonha. Então é hora de... Coloca aí o tema da mensagem de influência. É hora de eu e você entendermos o seguinte: não basta só estar na igreja, não basta só estar aqui louvando a Deus, cantando o dia todo, botando louvor, botando devocional, se você não fechar as brechas, se você não fechar a porta. Agora eu te garanto uma coisa, isso eu te garanto: se você está no lugar da torre forte, refugiado ali, se você tem fechado as portas, Deus vai fazer você vitorioso sobre essa batalha. Você pode dizer para o diabo: no meu turno, não, quem está aqui no comando não é você não, sou eu que estou no comando. Quem está no plantão sou eu, diabo. Eu vou segurar a pedra é Jesus, e vou
eu estava no processo de libertação com uma pessoa um tempo atrás. E quando a gente começou a orar, ela começou a ter ânsia de vômito. E Deus me deu um discernimento. Eu falei assim, cada palavra que eu falava era expelir um demônio. Eu falava, sai agora mágoa. Ela mudava para fora. Sai raiva, sai ira agora em nome de Jesus. Sai falta de perdão, sai ressentimento guardado, sai agora vingança. Cada palavra que eu ia falando, a mulher ia vomitando o demônio que estava atuando na vida dela. Portas abertas são as portas que estão dando acesso ao diabo. Se você não perdoou, meu irmão, você está com a porta aberta escancarada para ele meter o dedão na tua cara e dizer: se tu for receber esse perdão de Jesus e tu não consegue perdoar, tu não vai ter salvação, porque só perdoados e redimidos herdarão o reino de Deus. Nós só podemos ser perdoados por Deus se nós também perdoarmos a oração do Pai Nosso. E tem muito crente perdendo as bênçãos de Deus, perdendo a paz porque não consegue perdoar. Raiva, mágoa, ira, sentimentos que estão guardados dentro de você, tem nome. E nós precisamos fechar essa porta. Não é normal, meu irmão. Você ter uma raiva é uma coisa, mas você ficar irado, magoado por dias, por semanas, é o diabo tendo acesso às suas emoções. Você pode até se irar, mas não pequeis. Não se ponha o sol debaixo da vossa ira. Mas o que tem de igreja, não tem que sair de igreja, porque o irmão voltou para a igreja. Quer dizer que o devedor compassivo que Jesus fala não serve. Porque se eu tenho meus pecados todos perdoados, como é que eu posso me achar melhor do que a pessoa que está chegando aqui cheia de carrapicho ainda, que vai entrar no processo de santificação? E eu acho que eu sou melhor do que esse irmão que está chegando agora. Então nós estamos pregando o evangelho errado, a gente tem que estar com na mão do que Deus falou, Jesus falou. É hora de nós nos santificarmos, de nós fecharmos as portas que estão dando acesso ao diabo se irandear na nossa vida. Enfermidades sendo alojadas em crente, porque não perdoa, porque guarda mágoa. É hora da gente viver o melhor tempo que Deus preparou para nós. É hora de romper. Não basta só fechar a porta. Abra a mão, renuncie, se arrependa. Mas se arrependa não porque alguém descobriu. Não se arrependa somente por conta da tua reputação, meu irmão. Se arrependa porque, como Davi, eu pequei contra ti, Senhor. E eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi está dizendo o seguinte: não interessa se alguém vai ver. O que interessa é que diante do Senhor eu fiz o que era errado. Rasga as vestes, sabe, se quebranta. É hora da igreja. Eu fico, graças a Deus que a igreja está realidade, mas esses dias eu vi uma apatia espiritual. Eu estou orando e jejuando para Deus acender novamente a chama dos crentes. Que nós estamos vivendo uma época de esfriamento espiritual. Eu não aceito isso para o povo de Deus. Eu quero ver a igreja pegando fogo. Eu quero ver a igreja recebendo aquilo que o céu já é uma realidade, meu irmão. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem bênçãos para a tua vida. Agora, mas como está escrito em Josué, se obedecermos aos teus mandamentos, se você prestar atenção no que o Senhor está falando, e você se colocar
suscitar você. Não deis lugar ao diabo. É a você que eu estou falando, filha. Você tem que parar, estancar agora essa hemorragia da discussão, da discórdia. Estanca, meu irmão. Fecha a torneira. Não deixa mais o diabo encontrar em você algum argumento para te desmoralizar, meu irmão. Não deixe o diabo encontrar mais em você nada que te desmoralize, que te exponha. Se obedeceres ao Senhor, se cumprires os teus mandamentos, tu e tua descendência serás abençoado. Declara ao Senhor. Se a minha mente ouvir a Deus e humanamente ser, obedecer, o Senhor meu Deus exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não poderia dar atenção. Me alcançar. Onde eu colocar a planta dos seus pés, sei a sua bênção chegará. Sobre todas as nações, onde eu passar, eu não vou ir atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu vou colocar meus pés, sei a sua bênção chegará. Bendito eu sei na terra, bendito eu sei, por onde eu passar, por onde eu tocar, bendito eu sei no campo, bendito eu sei, por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Você crê que você é bendito, Senhor? Você vai enviar para
transformação. Eu não vim aqui para te agradar, eu vim aqui para te ajudar, a te ensinar. Nós estamos num constante aprendizado, mas o mais importante é que eu e você estamos fazendo uma caminhada rumo a sermos homens e mulheres de Deus, que não se vergonham do Evangelho. Fecha teus olhos. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pela sua palavra, muito obrigada pela sua igreja reunida nessa noite. Obrigada, Senhor, pelo teu Espírito em nosso meio. Obrigada porque o Senhor tem nos ministrado a respeito de verdades, ó Deus, que vão nos fazer romper, conhecendo melhor as estratégias do inimigo, conhecendo melhor que nós não vamos viver uma vida medíocre, uma vida onde nós não vamos, ó Senhor, romper porque colocar em nossa mente que nós merecemos esse tipo de vida. Não, Senhor. A tua palavra diz que nós não vamos mendigar o pão. A tua palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Então nós não aceitamos, ó Deus, que o diabo roube tudo aquilo que o Senhor projetou para nós, ó Pai. Nessa noite nos levanta como essa mulher, Senhor. Nos dá, Senhor, visão privilegiada, visão aguçada como os céus, para entendermos que quando estamos diante da iminência do inimigo nos tocar e tocar a nossa casa, nós já estamos na nossa torre de vigia e nós vamos declarar: no meu turno não, diabo, na minha casa não, diabo, no meu trabalho não, diabo, na minha família não, diabo, os meus filhos não, diabo. Existe alguém que está pelejando por nós. Então, Senhor Espírito Santo, nos ajuda nessa caminhada, nos fortalece nos dias difíceis. Que assim como o Senhor falou para Gideão: vai nessa tua força, porque eu irei com você, assim seja também sobre as nossas vidas. Não temos força alguma, não temos habilidade alguma para destronar o diabo, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nos dá uma semana de bênção, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma semana de portas abertas. Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A tua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus eterno Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós, agora e sempre. Amém.